Enquanto a família Bolsonaro trabalha dentro e fora do Brasil para atrapalhar a economia e as relações internacionais do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue trabalhando abrindo novos mercados e apoiando o fortalecimento da democracia na América do Sul. Vamos às matérias. Então vamos até o Chile, hein? Luciana Tadeu está com a gente para falar sobre a viagem do presidente Lula ao Chile e está reunido neste momento com líderes da esquerda. É isso, Luciana? E deve falar ao vivo em algum momento? Exatamente, Elisa. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. A expectativa para a declaração conjunta dos presidentes de esquerda que se reúnem aqui em Santiago do Chile, estão aqui reunidos no Palácio de la Moneda, na capital chilena, justamente para debater democracia, debater combate a fake news, regulamentação de tecnologias emergentes, combate à desigualdade social, Elisa. Estão reunidos aqui o anfitrião, o presidente do Chile, Gabriel Boric, o presidente Lula, o presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, também o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. A expectativa, então, para essa declaração, essa cúpula, essa reunião de presidentes está sendo organizada já há um tempo. Não é a primeira vez que essa questão da democracia é discutida entre eles. Esses encontros começaram às margens da Assembleia Geral da ONU do ano passado. Depois houve encontros virtuais para conversar sobre o tema. E agora a ideia é que dessa reunião daqui saiam propostas para serem levadas para uma outra reunião sobre o assunto às margens da Assembleia Geral da ONU deste ano. Acontece que essa cúpula ocorre num contexto muito particular, que é justamente das aplicações de sanções por parte dos Estados Unidos contra integrantes do judiciário brasileiro, aplicação de tarifas por Donald Trump aos produtos brasileiros, por considerar que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo perseguido no Brasil. E uma das questões debatidas aqui nessa reunião entre presidentes é justamente o fortalecimento das instituições. Então, existe muita expectativa para saber se vai haver alguma declaração nesse sentido. Quando chegou aqui no Palácio, cumprimentou o presidente chileno Gabriel Boric, o presidente Lula foi perguntado pela imprensa brasileira se ele conversaria com a gente, se falaria sobre a guerra comercial, e o que ele respondeu é: vocês estão fora do Brasil, aqui a gente vai falar sobre democracia. E a única coisa que ele falou foi democracia sempre. Então pode ser que nessa declaração, Elisa, não tenha nenhuma menção direta aos Estados Unidos, mas espera-se que no texto conjunto, na declaração conjunta final do encontro desses presidentes, haja algumas mensagens em relação a isso. Afinal, uma das questões que estão sendo discutidas aqui é justamente o fortalecimento das instituições. Uma das integrantes da comitiva do presidente Lula é a ministra Gleisi Hoffmann, que antes de vir aqui para Buenos Aires também mencionou a importância da defesa da democracia e disse que o Brasil está sendo alvo de um ataque. Mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro, articulado com integrantes do governo norte-americano. Então, espera-se que esse seja um dos assuntos discutidos aqui. O presidente Gustavo Petro também teve seus problemas com os Estados Unidos, principalmente na época em que colombianos estavam sendo deportados. Petro reclamou muito depois que se soube que brasileiros foram deportados algemados para o Brasil. Entrou num conflito com os Estados Unidos. Também, então, é possível que haja referências aos Estados Unidos por parte de alguns líderes, porém, pela fala do presidente Lula, pelo menos por enquanto, parece que da parte dele não vai ver nenhuma referência direta nem ao Trump e às aplicações de sanções, nem à guerra comercial, Elisa. E depois aqui dessa reunião no Palácio de la Moneda, os presidentes vão ter um almoço no Ministério das Relações Exteriores com intelectuais, com, por exemplo, a ex-presidente chilena Michelle Bachelet, vai estar também um Nobel da Economia, Joseph Stiglitz, e depois daqui eles vão para um encontro com a sociedade civil também para debater essas questões de democracia, políticas públicas aí para fortalecimento das instituições, Elisa. A gente vai trazer uma leitura no entorno do presidente Lula agora sobre o que aconteceu de sexta-feira para cá e a forma como o presidente tem conduzido a tratativa com o governo americano. Ele está ali se posicionando, a gente tem visto como uma espécie de porta-voz
do governo para defender o Brasil. Não tem como recuar, é o que dizem os aliados do presidente Lula, ali o entorno dele no Palácio do Planalto. É preciso, por outro lado, manter a porta aberta para as negociações já em curso e buscar frear a sobretaxa de 50% sobre os produtos brasileiros. Depois do anúncio de sanções do Trump ao Supremo Tribunal Federal, com a cassação dos vistos de ministros, Lula publicou uma nota declarando solidariedade, prestando apoio a esses ministros, segundo ele, atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos. A avaliação é de que Trump, apesar de imprevisível, isso é um mau sinal, vai sofrer pressão dos empresários também norte-americanos que exportam ao Brasil. Os aliados de Lula citam como exemplo os produtores de suco de laranja, por exemplo, aqui no Brasil, o país, o principal fornecedor para o mercado americano, também fornecendo para o restante do mundo em grande volume, mas a gente sabe, a tarifa pode afetar tanto essas negociações quanto os dois mercados, reduzindo esse volume de exportações do suco que sai aqui do Brasil para os Estados Unidos. A gente tem dados que vêm do Ministério do Comércio e da Indústria dizendo, juntos, os países da União Europeia são o principal destino do suco de laranja, com mais de 50% das exportações do produto, para a gente ter uma ideia só de julho do ano passado até agora. Essa é uma informação, como eu disse, que vem também do Ministério do Comércio. Mas os Estados Unidos, como acabaram diminuindo nos últimos anos o volume de produção do suco, concentram a maior parte também, representam 41% desse mercado. Portanto, vem na sequência, com também um mercado robusto para a destinação do suco de laranja. Para ficar em um exemplo, a gente poderia citar outros também, como aviões que são exportados aos Estados Unidos. Os aliados do presidente Lula, quando fazem essa avaliação de onde o governo de Donald Trump pode recuar e por quê, também citam, além da perda de mercado, o risco de, abre aspas, empurrar o Brasil para a China. Apesar de especialistas com quem a gente já conversou aqui no Bastidores CNN avaliarem um potencial limitado de substituição do comércio por conta da especificidade dos produtos que chegam aos Estados Unidos e à China. Lula afirmou que tentaria negociar com o governo de Donald Trump, mas que vai recorrer à lei de reciprocidade. Vocês devem se lembrar, depois do dia 1º de agosto, portanto, mantida a decisão de Trump de sobretaxar o Brasil em 50%. Caso não houvesse nenhum desfecho positivo, nenhum acordo, o que parece não acontecer até aqui, estamos a 10 dias do prazo previsto por Trump. Enquanto isso, o governo está sob a liderança do ministro do Comércio, Geraldo Alckmin, com os empresários na retaguarda, técnicos e diplomatas, atrás de um avanço sobre a negociação até essa data exigida. O que até aqui, vale a lembrança, não acontece, até mesmo porque o Brasil está há 2 meses esperando uma resposta dos americanos sobre uma proposta inicial naquelas primeiras tarifas sobre o aço e alumínio enviadas pelo comércio de Geraldo Alckmin, o Ministério do Vice-Presidente. Agora a resposta é essa, cobrada novamente na última semana e ainda sem um retorno. 12 dias. 12 dias para o início da nova tarifa, o governo brasileiro enfiou uma série de perguntas e sugestões sigilosas ainda. O chanceler Mauro Vieira disse, com exclusividade à CNN Brasil, que o documento já foi entregue, mas ainda não foi respondido por Donald Trump. 12 dias para saber se Donald Trump fez uma ameaça para valer ou se ele pode recuar, dando um prazo maior, diminuindo a tarifa ou criando as cotas comerciais. Geraldo Alckmin, daqui a pouco, se reúne com novos setores econômicos na tentativa de conseguir apoio para pressionar o setor econômico americano. E Lula não está no Brasil, está viajando novamente. Crítica de que o presidente só viaja, não anda aqui pelo Brasil, mas é um encontro importante para a esquerda mundial. Um encontro diretamente de Santiago, no Chile, onde ele está reunido com líderes do Chile, Colômbia, Uruguai e Espanha.
O mote do encontro é a defesa da democracia. Daqui a pouco haverá uma declaração conjunta à imprensa sobre o encontro. Nós vamos transmitir ao vivo no Bastidores CNN, mas enquanto isso, a gente fala com a Luciana Tadeu, nossa super correspondente, que está em Santiago, acompanhando todas as conversas, olhando com atenção esse encontro. Luciana, pelo que você conseguiu observar até agora, minha amiga, houve alguma sinalização desses países que têm líderes de esquerda à frente deles de críticas ao Donald Trump? Olha, desde que chegaram aqui, não, Uribe. Boa tarde para você, para a Tainá, para todos que nos acompanham. Mas nos últimos dias, por exemplo, o presidente Gustavo Petro, da Colômbia, que participa dessa cúpula, fez uma postagem dizendo que apoia totalmente o Supremo brasileiro, fazendo referência, né, a essas aplicações de sanções por parte do governo dos Estados Unidos contra os ministros do STF. Também o presidente Lula, agora, ao chegar, foi perguntado pela imprensa brasileira sobre se conversaria com a gente, se conversaria sobre a guerra comercial. E o que ele falou é: vocês estão fora do Brasil, aqui vamos falar sobre democracia. Então, deu a entender aí que não falaria explicitamente sobre isso, porém, existe, claro, essa importante, essa reunião que acontece aqui, ela é um assunto que vem sendo debatido por esses presidentes desde o ano passado. A primeira reunião deles foi às margens da Assembleia Geral da ONU no ano passado, para discutir essas questões de democracia, redução de desigualdades sociais, combate a discursos extremistas, combate a fake news, inclusive regulamentação de tecnologias emergentes para combater a desinformação. Houve encontros virtuais desses presidentes que agora se reúnem aqui em Santiago. Porém, apesar dela estar marcada já há um tempo, acontece nesse contexto de uma guerra entre Estados Unidos, uma guerra comercial e muitas divergências entre Estados Unidos e Brasil. E, por exemplo, a ministra Gleisi Hoffmann, que está na comitiva de Lula, que veio cá com ele, com o ministro Mauro Vieira, ontem, antes de vir para cá, fez uma postagem dizendo que esse encontro é importante para discutir as ameaças à democracia. E aí coloca, e aí eu vou abrir aspas para o que a ministra escreveu, ela falou: nós conhecemos de perto os ataques feitos aqui no Brasil por Jair Bolsonaro e seu entorno, e agora as chantagens e sanções agressivas do governo dos Estados Unidos contra a nossa democracia a partir de uma conspiração dos bolsonaristas com os agentes do presidente norte-americano, fecho aspas para o post que a ministra fez. Então, espera-se sim que esse assunto seja debatido, que possa haver alguma menção à postura dos Estados Unidos nessa declaração conjunta dos presidentes, que vai ser feita meio-dia e meia daqui do Chile, 1h30 do Brasil. Pode ser que não haja nenhuma afirmação explícita, alguma alusão explícita aos Estados Unidos. Porém, também existe muita expectativa em relação ao texto que vai sair, uma declaração conjunta que pode também não fazer uma referência direta aos Estados Unidos, mas que pode mandar recados em relação a isso. Lembrando que Gustavo Petro também teve problema com os Estados Unidos no começo do governo de Donald Trump, quando ele disse que não queria que os colombianos chegassem, os deportados chegassem algemados. Houve uma crise diplomática aí entre os países com ameaças de tarifas, inclusive de não já dar vistos para os colombianos por essas declarações de Gustavo Petro por parte do presidente Donald Trump. Então também houve conflitos aí entre Colômbia e Estados Unidos. E só para concluir e dar o finalzinho da agenda, depois dessa reunião que acontece agora aqui no Palácio de la Moneda, os presidentes que estão reunidos aqui ainda vão ter um almoço com intelectuais para discutir questões da democracia. Além dos presidentes, vão estar presentes a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que também foi alta comissária dos direitos humanos da ONU, o novo Economia, Joseph Stiglitz, e depois eles ainda vão ter uma reunião com representantes da sociedade civil para abordar esses temas. Mas, claro, além das conclusões sobre democracia e combate à fake news, existe muita expectativa para ver se vai haver alguma alusão sobre essa situação entre Brasil e Estados Unidos. Obrigada, Luciana. O presidente Lula, que chegou lá, não quis comentar tarifaço com os jornalistas. A gente fica na expectativa. E a Lu são nossos olhos e ouvidos por lá no Chile sobre essa declaração conjunta à imprensa daqui a pouquinho. Então, a gente fica sabendo qual será o tom adotado pelo presidente. Tem muita gente apostando ali que acompanhou a
os discursos, né, o alinhamento desses discursos das falas que virão daqui a pouco, sobretudo do presidente Lula, que ele não vai mencionar Trump, mas que fará alguma menção indireta às tratativas com os Estados Unidos, à defesa da democracia, soberania nacional, palavras que estão em alta aqui no Brasil quando a gente fala sobre tarifaço e também a sobretaxa ou a taxação dos Estados Unidos ao Brasil. Deixe seu like e siga nosso canal para receber mais vídeos.